E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Lembrando que João, né, ele está indo tanto no futuro e vendo o passado, indo no futuro e vendo o passado. Ele viu o arrebatamento e ao mesmo tempo ele também viu a volta de Yahushua. Ele viu as pessoas que foram salvas no arrebatamento, mas ele também viu as pessoas que foram torturadas. Ele também viu as pessoas salvas e as que foram torturadas salvas no mar de vidro. Não para ser condenado, tá? Mas ele viu a condenação de quem ficou. E ele também voltou no passado e está vendo as trombetas. O que elas estavam fazendo aqui? Os selos também. Então você vê que João ele foi no futuro, para o futuro ver o passado. E ele voltou no passado para ver o futuro. Quase uma loucura, né? Mas ao mesmo tempo você tá vendo que ele tá falando coisas, eventos futurísticas, mas que ele viu lá no futuro que representaria o nosso passado. Tecnicamente isso. E o dele, né? Então agora ele tá falando. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Lembrando que a terra é a pessoa, nem sobre o mar, multidões, povos e línguas, nem contra árvore alguma, a própria pessoa que tem a palavra. Deixa eu dar uma explicada simples. Tem uma diferença entre terra e árvore com fruta, né? Porque tem a terra que é só a pessoa. Tem a árvore que ela só tem a folha, mas ela não tem fruto. E tem a árvore frutífera. Isso quer dizer o quê? A terra não tem a palavra, não tem nada. A árvore com folha significa que ela só tem a palavra do Eterno, mas ela não tem fruto. E a árvore com fruto significa que ela tem tanto a palavra como o entendimento e os frutos, as obras. Continuando a leitura. E vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, que tinha o selo do Eterno vivo. Lembrando que selo é entendimento. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. É o que está acontecendo, né? Tinha 4 anjos que estavam retendo as forças do vento. Lembrando que vento é Satanás. Mas também existe uma diferença, mas por agora lembre-se disso. Tá falando que tinha anjos que estavam retendo os demônios de simplesmente vir torturar as pessoas. Até que chegou uma hora onde se abriu o selo e liberou esses ventos de vir torturar quem ficou na terra. Que no caso, danificar a terra, que não tem a palavra, e o mar, a população em geral. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Eterno. Quer dizer o quê? Agora essa parte entra você que está ouvindo. Deu o arrebatamento, você conseguiu se trancar em casa, olha só que maravilha. Só que ao mesmo tempo você também precisa se tornar uma pessoa selada nesse entendimento. Que entendimento? Que está sendo passado nesse canal. Tá esperando o quê? É realmente o que está sendo passado aqui. Você precisa se inteirar no assunto para dar vida, a ponto de você se tornar espiritual depois do arrebatamento, para que quando Satanás for te torturar, você nem sequer grite, porque você já está preparado para isso. E por fim, o selo do entendimento se abra também, ou cele também, quando você estiver dentro do jogo, a ponto de você não negar lá dentro por causa de uma ilusão de um jogo. Lembrando que o jogo, ele é tão real que engana você. Ele é tão real que pode até acabar fazendo você esquecer de algo. E é até possível que o jogo é tão real que ele possa implementar falsas memórias dentro da sua cabeça. E é por isso que entra a palavra do Eterno. Porque se o jogo colocar um monte de memória falsa dentro de você, tu pode acabar esquecendo as reais e acabar vivendo o jogo pela enganação. Mas através da palavra, a palavra chama existência a verdade. Então até mesmo com memórias falsas você sabe o que fazer. É muito simples. E eu vi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então lembrando que os 144 mil foram as pessoas que ficaram no arrebatamento. Se você ouviu qualquer Zé Fulano aí, né, falando que ele faz parte dos 144 mil, ele realmente vai fazer, porque quem faz parte dos 144 mil é os que vão ficar no arrebatamento. E realmente é só essa cota que vai ser salva, porque é só isso que ficou. Significa que você é um dos 144 mil e só tem isso para ser salvo, não tem mais outras almas, o resto é tudo Satanás mesmo. Então se por acaso você tinha uma tia, uma mãe, um filho, alguma coisa do tipo, e morreu, é porque aquela pessoa nem sequer era humano, né? Era Satanás. Então não chore por quem tá morto. Chore por quem tá vivo. No caso, chore por si próprio. Porque se aquela pessoa não foi poupada, significa que ela não estava nem viva. O Eterno, ele tem o quê? Consagração com quem tá vivo. Quem tá morto, o Eterno não vai se lembrar, né? Só lembrar que o Eterno diz que ele é o Eterno de Abraão, Isaac e Jacó. E se ele é o Eterno deles, significa que eles estão vivos perante o Eterno. E se uma pessoa morre é porque ela não tá viva pro Eterno.
Então, se sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, amigos, pessoas conhecidas morreram no arrebatamento, era porque elas não eram humanos, nem anjo arrependido, nem alma tinha. Era basicamente Satanás dentro da carne, te enganando para que você ficasse no arrebatamento. E por fim, o Eterno só te vingou ali porque por causa desses idiotas aí tu acabou ficando no arrebatamento. E era capaz de que se o Eterno não tivesse deixado eles morrer, o próprio ia estar te torturando, já imaginou? Sua própria mãe indo lá te torturar, né? Continuando. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Azer, 12.000 assinalados. Da tribo de Naphtali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Isacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Então você vê que até a tribo de Levi, que não era para estar fazendo trabalho, né, foi para a guerra. Você vê o que aconteceu, né? No Velho Testamento, quando acontecia uma guerra, a tribo de Levi não podia guerrear. Então quer dizer que as outras tribos iam. Mas dessa vez foi o contrário, né? A tribo de Levi teve que guerrear também. Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, do corpo, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então ele quer dizer o quê? De novo, João foi lá para o futuro ver o que aconteceu. Ele viu essas 12 tribos, né? E viu de cada tribo tinha uma quantidade X ali. E por fim ele viu o que aconteceu com essas tribos, viu lá em cima. Por isso que aqui no canal você é falado ou retratado que você faz parte sim da descendência de Abraão. O Eterno veio te salvar, você que está ouvindo. Tu pode morar lá fora do Brasil, mas o teu sangue pertence aos israelitas. E de algum jeito você faz parte de alguma dessas tribos. Agora qual não dá para saber, porque são muitas pessoas que vão ver esse canal e simplesmente não tem o que fazer. E necessariamente, se por acaso você está vendo 200.000 pessoas assistindo esse vídeo aí, não significa que só 144.000 vai ser salvo. Pode ocorrer de ser salvo mais gente, se assim eles quiserem, né? Mas muito provavelmente é só Satanás aí, né, enchendo o saco, dizendo que tem mais do que isso. Reclamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Eterno, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então ele está falando que salvação procede do nosso Eterno. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram ao Eterno. Lembrando que adorar significa servir, dizendo: Amém, assim seja, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Eterno, para todo sempre, assim seja. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Tá vendo? Quem faz parte dos 144.000 veio da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, se branquearam, fazendo igualmente o que Yahushua fez. E Yahushua só foi salvo, como já foi dito várias vezes, porque ele derramou seu próprio sangue. Então significa que o seu sangue lavou sua carne, porque na sua carne estava contido todo o pecado do mundo. Então, quando Yahushua derramou seu sangue, ele lavou esse pecado. E assim, igualmente com você, o seu sangue está puro porque Yahushua purificou o seu sangue. Vamos dar uma explanada melhor, né? Por que só o sangue de Yahushua valia e o sangue de ninguém valia? Foi porque ele foi obediente? Não. Porque Abel foi justo e simplesmente o sangue dele não fez nada. O sangue dele só clamava justiça. Agora vamos dar uma explicação mais elaborada, né? Para as pessoas não ficarem incrédulas e achar que a gente é louco, né? Enfim, quando Adão e Eva deram o seu reino para Satanás, a contaminação entrou dentro de Adão e Eva. Então significava que quando um filho nascia, automaticamente ele nascia com essa contaminação. Independente se ele fosse o mais justo da terra, o sangue dele não valeria de nada, porque ele nasceu contaminado com Satanás. Significava que aquela alma, aquele corpo ali, pertencia a Satanás. Então, se simplesmente pegasse uma pessoa e sacrificasse, o sangue dela não valeria de nada porque estaria sacrificando para Satanás, basicamente. Aquele material, aquele corpo era de Satanás. Quando Yahushua veio, ele não veio com a contaminação do homem, entenderam? Quer dizer que Yahushua ele não tinha contaminação de Satanás. Então, quando Yahushua morreu, só o sangue dele valeu porque ele não tinha a contaminação. E quando Satanás foi lá matar Yahushua, ele fez um sacrifício ao Eterno, usando o sangue de quem?
o próprio sangue que não fazia parte de Satanás. E o sangue de Yahushua purificou toda a carne e todo o sangue. Então significa que agora o seu sangue também está puro, porque o seu sangue faz parte do Eterno. E o único jeito de purificar a sua carne, porque a carne realmente não faz parte do Eterno, é lavando ela com sangue, mas tem que ser o seu sangue. Não adianta você pegar o sangue do teu amigo aí, né? Cortar um pedaço do pulso dele e derramar na tua cabeça, que isso não tá adiantando de nada. Basicamente você tá matando uma pessoa para você viver através dela, isso daí não funciona assim. Tem que ser o seu próprio sangue. Então, através do seu sangue, você vai limpar a sua carne. Porque assim como Yahushua não era contaminado, ele conseguiu limpar a carne. E pelo sangue dele ser puro, lavou os outros sangues, que no caso é o seu. E pelo seu sangue ser puro, como de Yahushua, significa que você pode limpar a si próprio usando seu sangue. Simples, né, gente? Por isso estão diante do trono do Eterno, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que estava sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então aqui também ele está referindo sobre tanto quem deu a vida, como quem foi levado no arrebatamento. Os que foram levados no arrebatamento estavam de fato servindo dia e noite lá o Eterno, né? Porque só tem dia e noite aqui na Terra. No céu não existe noite. Pelo menos não como aqui na Terra, mas estava aqui servindo. E no seu templo significa o quê? O templo é o corpo, então estava obedecendo através do corpo o Eterno. O Eterno trazia o entendimento, obedecia. Simples. E quem ficou no arrebatamento estava obedecendo pelo corpo que o canal está pedindo. Então o canal está pedindo para que você jejue, ore, confesse as promessas e assista o canal. E através de você cumprir essas ordens, essas elaborações que é passada por aqui, você vai se salvar e você vai estar perante o Eterno lá. Não necessariamente no trono lá, né? Mas você vai estar aqui. Aqui é o trono do Eterno, teu corpo é o trono do Eterno. Então aqui você vai estar servindo o Eterno também. E depois fala, serão cobridos com a sua sombra, serão cobridos com a sua proteção, com o seu entendimento. Porque a questão é, o Eterno não vai proteger vocês de morrer, mas ele vai proteger vocês de Satanás pegar uma de vocês e levar para onde eles quiserem. Nunca mais terão fome, porque agora serão fartos da palavra. Nunca mais terão sede, porque também serão fartos da palavra. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Ou seja, não vai ter mais tentação, né? Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E o Eterno limpará de seus olhos toda lágrima. Quer dizer o quê? Que quando tiver todo mundo lá em cima, tanto os que deram a vida, como os que foram arrebatados e outros que morreram de leito, né, causa natural, o Eterno simplesmente vai limpar a mente daquelas pessoas depois do arrebatamento e também quem ficou no arrebatamento. Basicamente vai limpar a mente de todo mundo, né, pra ser mais sincero. Quem ficou no arrebatamento, querendo ou não, vai vir com um entendimento assim de, nossa, meu Eterno. Porque, em outras palavras, a pessoa acabou de pular o lago de fogo e vai chegar lá no céu como, né? Quase atormentado. Aí o Eterno simplesmente vai limpar a mente daquela pessoa para ela não chorar por quem foi pro lago de fogo e simplesmente não entrar no céu traumatizado, né? Basicamente isso. E isso vale para todos, né? Adão e Eva também não vai ficar sofrendo porque sabe da cagada que fizeram e simplesmente vai ficar sofrendo lá no céu porque tem entendimento de que seus filhos estão queimando o lago de fogo. Então o Eterno ele vai limpar isso da mente de todo mundo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então agora você está vendo o último selo de fato. E vi os 7 anjos que estavam diante do Eterno, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então você está vendo que foi dado muito incenso, lembrando que está falando que é oração. Lembra dos arpistas? Incenso, ouro. Então todas as orações que você já fez na terra pela sua salvação, vai ser colocado lá para atacar em Satanás. Imagina aquela pessoa que passava, sei lá, né, 19 horas por dia orando e foi salvo. Imagina o tanto de incenso que essa pessoa preparou, né? A maior vingança que está vindo. Adão e Eva, então, nossa, nem se fala. Adão viveu durante 930 anos. E o tempo era muito diferente do tempo que a gente tem aqui na Terra. Imagina o tanto de incenso que deve estar com ele lá, né? Satanás vai se dar muito mal. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Eterno. E o anjo tomou o incensário, e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui também está falando sobre pós-arrebatamento, né? Em partes, assim, não tão direto como agora. Mas lembrando que terremotos são as pessoas que negaram o nome de Yahushua
As vozes é o Eterno falando, os trovão é os anjos vindo aqui, né? Simplesmente tacando as taças. E os relâmpagos é os acontecimentos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. João, ele viu aqui embaixo o que estava acontecendo. Agora ele está vendo lá em cima. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturada com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. Numa parte anterior, quando estava falando dos cavalos, falou, né, que queimou uma quarta parte da terra. Não foi falado para falar agora. Mas o que está acontecendo? Quando tocou essa trombeta, Satanás foi lançado aqui na Terra, de fato. Não numa forma física, mas numa forma espiritual. Então ele desceu com fogo, enxofre, e ele desceu com sangue. Sangue é entendimento. Enxofre é o próprio demônio, e fogo é o falso batismo. Então quer dizer que quando o Satanás ele veio para cá, ele veio com muita fúria de enganar todo mundo. E por fim ele queimou uma parte da terra. Quer dizer o quê? Uma parte das pessoas se tornaram condenáveis. Basicamente isso. Pra vocês entenderem por que não foi falado no anterior, tá falando agora, né? Porque antes estava falando que uma parte das árvores foi queimada. Então quer dizer que as árvores, que são as pessoas, se queimaram, ficou no arrebatamento. E agora ele tá falando de uma outra forma, só que um pouquinho mais espiritual, antes, né, do arrebatamento e pós. Antes do arrebatamento era literalmente Satanás aí, né, fazendo o que queria dentro das pessoas. Trouxe até falso batismo e trouxe falso entendimento. Tanto da palavra como literalmente do mundo, né? É só você se lembrar aí da teologia. E só você também se lembrar da falsa teologia também, que é a criação aí do mundo, né? O Big Bang. Então você vê que ele trouxe entendimento. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi-lhe lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então aqui você está vendo também, e esse monte ardendo em fogo é o próprio Espírito Santo vindo aqui nessa terra queimar as pessoas. Não estamos falando a respeito de arrebatamento, quem ficou. Está falando que quando Yahushua estava aqui na terra, ele era o único que tinha o Espírito Santo. Quando ele foi crucificado, no caso pregado lá no madeiro, ele subiu nas alturas e depois mandou o Espírito do Consolador. Então esse grande monte foi lançado aqui na terra. E ele transformou uma grande parte da água em sangue, em entendimento. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então quer dizer o quê? Quando o Espírito Santo ele foi lançado aqui na Terra, ele reaviveu as pessoas que estavam mortas. Então as criaturas, que é os demônios em carne, morreram. Basicamente o Eterno matou alguns aí, porque eram demônios. E os que navegavam em naus, os que navegavam em cima das pessoas, basicamente morreram também, perderam as habitações deles. Quer dizer o que de uma forma bem mais simples. Tinha um homem, e o homem era navegado por um demônio. E quando veio o Yahushua, ou o Espírito Santo, pegou esse demônio que estava navegando em cima da pessoa e jogou fora. Basicamente isso. E essa pessoa, que ela estava viva perante os demônios, né? Basicamente morreu na carne, para que Satanás não pudesse mais habitar na carne, mas sim ficasse só o espírito. Entenderam? Caso não, vamos explicar de novo. Quer dizer o quê? Antes a pessoa estava morta espiritualmente. E por ela estar morta espiritualmente, significava que era Satanás guiando o entendimento daquela pessoa. Por isso que fala now. Estava navegando sobre o entendimento daquela pessoa. Quer dizer que o demônio controlava ela. Quando essa rocha de fogo foi lançada no mar, transformou em sangue. Sangue significa entendimento. Então significava que aquela pessoa que estava morta espiritualmente, ela começou a receber entendimento da parte do Eterno. E quando ela entendeu todas as coisas, aí o Eterno simplesmente arrancou o demônio que ficava navegando sobre aquela pessoa. E por ela ter revivido, ela morreu perante Satanás. Antes Satanás estava viva para ela porque ela fazia a vontade de Satanás. E quando ela morreu na carne, no caso morreu para Satanás, aí perante Satanás ela morreu porque agora Satanás não consegue mais viver dentro dela. Entenderam? É simples, né? Por isso que fala, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Ele está falando tanto os anjos arrependidos como de fato os anjos caídos. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Agora sim está falando do anjo caído, não está falando aqui de Yahushua não, né, como dizem a estrela de Davi aí, não está falando isso daí não. Está falando que essa estrela caiu no rio e nas fontes das águas. Rio seria o quê? O que a pessoa está falando, isso é o rio. Então quer dizer que o demônio caiu no entendimento da pessoa ali. Agora ela começou a falar o que o demônio quer. E na fonte das águas é literalmente a mesma coisa, está falando ali. E quando a pessoa está falando o entendimento, aquele entendimento se torna uma fonte. E como Satanás trouxe lá no primeiro cavalo branco, ele trouxe vários entendimentos, coroas, né? Lembra? Saiu vitorioso.
Então, quando uma pessoa ela é uma fonte, significa que ela tem muito entendimento. Então, tudo que ela fala, ela jorra para fora. E quando a pessoa ela é um rio, ela só segue o caminho do que a fonte está gerando. Agora vamos dar uma explicada mais fácil, né? Tem um político, o político ele jorra o rio e os operários seguem o que o político está falando, seguem o percurso do rio, entenderam? Aí isso entra também na escola, né? O professor é a fonte e os alunos fazem parte do percurso do rio. O professor ensina e as crianças obedecem. E trazendo para a teologia igualmente, trazendo para a macumbaria, para o espiritismo, budismo também, trazendo para a cabala, né? Várias outras coisas referentes a isso, até os Maomé, tudo igual. Adventista também não tá faltando, né? Tá tudo igual. É a mesma coisa. E o nome da estrela era Absinto. Absinto significa amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então quer dizer o quê? Satanás veio e trouxe a palavra. Nas escrituras fala que a palavra é doce, né? Tá falando que a palavra é doce como mel. Aí simplesmente o mel se tornou amargo, a pessoa morreu por causa disso. Então tá falando que o que Satanás trazia não edificava aquela pessoa. E nem quer dizer, ah, tava amargando a vida dela. Não, tava falando que tava matando ela. Basicamente isso. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Agora sim ele está falando de vocês de novo. Quer dizer o quê? Tinha umas estrelas lá em cima e caíram aqui na terra. O sol ele brilhava por completo porque dava um entendimento para a pessoa se salvar. Aí deu arrebatamento e uma parte do sol foi embora, sobrou só o canal. E da lua, Satanás brilhava lá para quem quisesse, né? Era só ter um entendimento satânico que a lua é o Satanás. E basicamente Satanás caiu aqui na terra, então a parte dela agora está visível. Todo mundo está vendo o engano. O Sol, que é o eterno, ou melhor, era a luz, não está mais brilhando como antes porque o Espírito Santo foi embora, então ninguém mais tem entendimento direito. Aí tá o canal aqui, o restinho da luz. A Lua, que é Satanás, antes ela brilhava por completo porque enganava as pessoas porque ninguém via eles espiritualmente. Deu arrebatamento, agora todo mundo tá vendo lá fora, ninguém consegue mais ser enganado. Então não estão mais brilhando como antes. Então olhei, e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. E sobre isso, para caso vocês queiram saber, uma informação só a mais, não existe esse negócio de pacto com Satanás, de vender sangue, essas coisas é tudo enganação. Primeiramente por quê? Porque todo homem está morto, né? Se não tiver a palavra, não está vivo. Então, se a pessoa não tem a palavra, automaticamente ela é de Satanás. Aí a pessoa está indo fazer pacto com Satanás para vender a alma que já é de Satanás. Então, quem faz pacto com Satanás não está fazendo nada, porque primeiro que a alma nem é sua, né? É do Eterno. Então você está dando o que para Satanás? Não está dando nada. E outro ponto é, se você não está obedecendo a palavra do Eterno, tua alma já está condenada. Então, dando a alma ou não dando a alma para Satanás não faz diferença nenhuma. Então você vê como que Satanás ele está enganando as pessoas. Por isso que ele é a lua, né? Ele traz um falso brilho. Quer dizer o quê? Traz um falso entendimento. Ah, faz um pacto aqui comigo de sangue que eu te dou isso, isso e aquilo. Sendo que, tipo, esse pacto não é nada. Porque a alma e nem o sangue que você tem é seu. Não é mais nada de Satanás. Então você está dando o que para Satanás? Nada. Aí Satanás engana a pessoa com isso. Por isso que ele é a lua. E por isso que a parte da lua vai perder a sua iluminação. Significa que quem tinha pacto aí vai ver que não mudou nada, né? Tá vendo o demônio lá fora. Tá vendo que foi enganado só. E outro ponto também é quem fala, ah, sou satanista. A pessoa sempre foi desde criança, não fez diferença nenhuma. Tinha palavra? Não, então era de Satanás do mesmo jeito. Porque as escrituras falam o quê? Aquele quem obedece desse se faz servo. Então se a pessoa está obedecendo a Satanás desde criança, a pessoa era satanista desde o quê? Desde o começo. É que não é uma pessoa que fala, eu sou ateia. Não, filho, tu é satanista também nem sabe. Essa é a pior parte. Tu não se descobriu ateu, você já era. E é um ateu satanista ainda, pior parte. E essa história de conversão satânico, né, desse satanista também é papo furado. Se converteu do quê? Já é. Engraçado é que a pessoa ela se converte e vai para uma congregação que faz parte de Satanás. Então ela se converteu para Satanás de novo. Por isso que fala, né? Duas vezes filho do diabo. Já era uma vez. Aí se converteu para a congregação para virar de novo. Aí por isso que na carta de Judas fala: a árvore desarraigada, duas vezes morta, infrutífera. A árvore tem até o quê? As folhas, que é a palavra, mas não tem fruto, não consegue dar fruto.